Bom dia. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? É um prazer rever os irmãos nesse que já está sendo um culto, onde podemos sentir a presença do Senhor. Queria te convidar a ler o texto que está em 2 Reis, capítulo 8. Vamos ler apenas os 6 primeiros versos desse texto. 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 1. O tema da nossa mensagem é a consciência do cuidado de Deus. É isso que vamos pensar nesses minutos. Amém? Diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto de louvor, adoração, onde a tua presença, Senhor, se manifesta entre nós. Obrigado por cada um dos meus irmãos que puderam estar aqui e que corajosamente, Senhor, vieram com os corações abertos para ouvir uma porção de ti. Então, Senhor, atende esse desejo, atende a nossa oração e fala conosco, Senhor, nessa manhã. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de combustível para nós. Se há alguém aqui, Senhor, andando na reserva, que saia desse culto abastecido pelo teu poder e pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, falar do cuidado de Deus, eu acho que é um dos temas que qualquer pregador ficaria empolgado em falar. É um daqueles temas, né, que a gente prepara sem nenhuma preocupação. Pelo contrário, né, a gente prepara já empolgado, feliz, alegre, é um tema extremamente favorável, mas não só isso, não porque é algo que a gente gosta de ouvir, mas é porque é algo que inevitavelmente nós vivemos. Se a gente tivesse um tempo aqui, investigasse a vida de cada um de vocês, e tivesse um tempo para dar oportunidade de vocês contarem só o que vocês conseguem enxergar do cuidado de Deus no ano de 2023. Eu acho que a gente ia precisar de talvez uma semana inteira de congresso para a gente contar tudo. Porque eu tenho certeza que você consegue enxergar. Se você fizer um exercício mental agora, você vai conseguir lembrar de vários momentos no ano passado, pertinho ali, em que você teve certeza que Deus estava cuidando de você. Certeza. Curioso que esse final de semana, e o sermão já estava pronto, então não foi coincidência, foi providência. Na sexta-feira eu aproveitei, né, a oportunidade, resolvendo aqui alguns problemas administrativos da igreja, e aproveitei para visitar 2 bebezinhos que eu ainda não tinha visto, né? A Cecília e a Serena. E como é bom, irmãos, como é maravilhoso. Ali não tem nem como você entrar numa casa dessa e dizer que Deus não está cuidando dessas famílias. Maravilhoso. 2 bebezinhos lindos, a família, graças a Deus, está muito bem.
e Deus tem abençoado. Só que ontem, no sábado, eu e o pastor David estávamos em um sepultamento de um bebê também. Caixãozinho branco, a família inconsolável, e o pastor que lá fazia a cerimônia, a gente foi lá só apoiar a família, são nossos amigos, e o pastor cantou aquele hino, né? Um hino que diz muito sobre o cuidado de Deus. E quando ele cantou aquilo, né, isso foi uma confirmação para mim. E eu que, depois eu dei inclusive essa palavra para aquele casal, mas eu que pregaria hoje sobre o cuidado de Deus. E ver o cuidado de Deus numa família que acabou de nascer bebês é muito fácil. Mas ver o cuidado de Deus numa família que está enterrando bebês é muito difícil. Mas eu quero afirmar para você inicialmente essa verdade poderosa. O cuidado de Deus por nós nunca falha. Se você entender essa verdade, como eu falei, eu chamei isso aqui de combustível. Nunca vai faltar combustível para você. Imagina você entender que não haverá um dia da sua vida, nem um momento sequer, nem um segundo da sua existência, inclusive dos momentos de pecado. Infelizmente pecamos. Até nesses momentos em que Deus não vai olhar para você com o cuidado que Ele sempre tem com você. Como isso é importante. Bom, inicialmente eu quero ler o Salmo 32, verso 8. A gente vai pensar um pouquinho nele ao longo da exposição e no final, onde o salmista diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa é a palavra do Senhor para você. A lição que vamos aprender é essa. Deus nunca falha em cuidar de nós. Nós é que falhamos em crer no seu cuidado. Deus não está apenas observando a gente. Ele olha para nós, tomando conta de nós. Para a sunamita, a mulher do texto, ele previu, proveu e restituiu tudo o que ela tinha. Então, viva sem perder a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Amém? É isso que nós vamos ver aqui em rápidos minutos. Então, o nosso texto que a gente leu, a gente vai dividir ele em 3 partes. Deus cuida de você. Primeiro, apesar do seu conhecimento limitado. Segundo, apesar do lugar onde você está. E terceiro, apesar das pessoas que julgam as suas causas. Vamos ver isso aí? Verso de número 1. Deus cuida de você apesar do seu conhecimento limitado. Me acompanhe. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. Bom, só para situar você no tempo e no espaço, é quase que consenso de que esse texto que a gente leu, esses 6 versos, ele não está encaixado aqui cronologicamente. Pelo contrário, ele aconteceu antes da cura de Naamã. 2 motivos, eu acho que comprovam isso, é bem fácil a gente entender. O primeiro motivo é que o rei ainda não está com tanta raiva de Eliseu. Pelo contrário, ele quer saber as histórias de Eliseu. E essa história particular aqui ficou muito famosa em Israel. Então o rei ainda não sabe da história. Então é provável. O último motivo é que Geazi, visivelmente, não está leproso. Por que ele não está leproso? Porque ele está no palácio. Se tivesse leproso, ele não estaria lá. E ainda é chamado de servo do homem de Deus. Então, esses são motivos razoáveis para a gente crer que essa cena acontece logo depois desses primeiros eventos. Quando o filho dessa mulher morre, ou melhor, ele é concedido, depois ele morre, então é ressuscitado. Então, pouco tempo depois, Deus envia uma grande fome. A gente viu capítulos inteiros, onde Deus operou milagres por causa da fome. Provavelmente é essa fome que o texto está falando. Só que antes da fome, vem o verso de número 1, lembrando essa história para a gente e mostrando como que Deus vai avisar essa mulher e livrar ela de todo esse sofrimento. Mas antes de falar isso, a pergunta, né? Talvez você se faça, tá, pastor, mas por que o profeta, o autor do texto aqui, colocou então esse texto que não faz parte da cronologia dessa época aqui? Por quê? Porque você vai ver que nas próximas pregações, até o capítulo de número 9, então são várias histórias que estão conectadas por uma verdade. O Senhor está no controle da história.
E no nosso texto, irmãos, isso é tão evidente que esse poderia ser o tema da mensagem hoje. Só que eu segurei para as próximas, né? Mas isso é uma verdade evidente, isso vai ficar claro à medida que a gente for vendo. Bom, então o nosso texto mostra isso, inicialmente. Deus está mostrando para essa mulher o que vai acontecer. Duas coisas importantes aqui, inicialmente. Primeiro, Deus está por trás da fome. Veja o que Eliseu diz para ela, por boca de Deus, dizendo, olha, o Senhor determinou uma fome. Não é curioso que no tema ou na pregação do cuidado de Deus tenha uma frase dizendo, olha, sai do país porque Deus determinou uma fome. E claro, irmãos, aqui isso não trata da crueldade de Deus ou da punição sem medida de Deus, não é isso. Isso aqui nada mais é do que um juízo parcial de Deus que foi avisado lá no Pentateuco e que Deus está botando em prática agora. E é parcial por quê? Porque não visa a destruição do povo, visa levar o povo ao arrependimento. Por isso são 7 anos de fome. Para não ficar nas minhas palavras, Deuteronômio 32, versos 16 e 24. 16. Eles o deixarão com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros. Provocarão com os seus ídolos abomináveis. Verso 24. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Deus está apenas cumprindo com a sua palavra. Segunda coisa importante aqui. Deus avisou essa mulher antes que o juízo viesse sobre a nação de Israel. E isso, irmãos, é extraordinário. Porque aqui você não vê apenas o controle de Deus sobre a natureza. É possível que não chovesse nesse tempo, que as colheitas não florescessem, não crescessem, e a comida ficasse escassa, os animais morreriam. São 7 anos de fome. Deus avisa essa mulher antecipadamente, mas não é só isso que Deus faz. Deus fala para ela, inclusive, o tempo que duraria isso. Então veja, Deus vai mandar uma fome, né? Ele vai agir sobre a natureza, Deus vai avisar antecipadamente isso que vai acontecer, Deus vai controlar a região em que isso vai acontecer, por quê? Saia do país. Ou seja, se você passar a fronteira, não tem fome. Mas se você vir para a fronteira para o lado de cá, tem fome. Deus está controlando isso. Mais ainda, Deus está controlando o tempo que isso vai durar. São 7 anos. Vai. Depois você volta. Então, irmãos, a aplicação muito simples para a gente, mas como eu disse, que deve servir de combustível para você, o nosso Deus, ele não está sentado numa espécie de sala de vídeo do universo. Ele está sentado na sala de controle do universo. E se tem alguém aqui dentro que ainda não entendeu, debaixo de pregações e de pregadores que enfatizam exaustivamente a soberania de Deus, então eu vou repetir essa manhã para você. Ei, o nosso Deus é totalmente soberano. Ele não é só aquele, quero que você entenda isso, que prevê os eventos que vão acontecer. Isso todas as igrejas pregam. O que eles deixam de pregar é que Deus não está sentado vendo o futuro. Ele está colocando o futuro no lugar onde ele está. Para ele, o futuro já está realizado. Mas quem pôs o futuro lá não foi o destino, foi Deus. Deus determinou a fome e ele determinou o tempo que isso duraria. Para a gente avançar, só uma reflexão muito rápida. Você já parou para pensar que a ansiedade, e aqui eu não estou falando de transtorno, eu estou falando da ansiedade, né? Sazonal, ocasional, que vem sobre todos nós, tá? Você já parou para pensar que a ansiedade, ela está ligada a uma espécie de antecipação das preocupações que nós temos em relação ao futuro? Sim ou não? Já pensou nisso? Geralmente sofremos por antecipação. E antecipação de quê? De preocupações que a gente não sabe nem se estará lá, mas que a gente começa a considerar essas coisas. Segunda coisa, se ansiedade é antecipar as preocupações do futuro, a cura dessa ansiedade vai ser sempre descansar tranquilo, na certeza que é Ele que garante o nosso futuro. O salmista vai dizer, é tu que garantes o meu futuro. Jesus ensinou algo extraordinário. Para fechar esse ponto aqui, no Sermão do Monte, capítulo 6, você vai lembrar disso. Por que vocês andam tão preocupados com a própria vida? Quanto ao que comer, ao que beber,
com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Veja, todas preocupações reais e que se arrastam 2000 anos. Quem nunca ficou preocupado com essas coisas? Tem uma entrevista de emprego para daqui a 2 semanas, o camarada já se preocupa demais. Chega lá, é uma bênção, o caminho está aberto, está tudo favorável, o primeiro lugar das vagas é seu. Você não sabia disso. E aí você sofre 2 semanas até chegar a data. Mas veja, o que Jesus encerra dizendo, verso número 26 isso aqui é tremendo, irmãos. Olha só, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Imagina você no momento de preocupação, de ansiedade, antecipando as preocupações do futuro, você se lembrar dessa palavra. Não, o Senhor cuida de mim muito mais do que Ele cuida das aves do céu. Ele está fazendo tudo para que a minha vida aconteça da melhor forma possível. Bom, é isso que nós aprendemos no primeiro lugar. Ele cuida de nós, apesar do nosso conhecimento limitado. Segundo, o que vemos na vida dessa mulher, Ele cuida de você, apesar do lugar onde você está. Veja o verso número 2, por exemplo. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos. Onde? Na terra dos filisteus. Aqui, irmãos, você vai ver que esse milagre que acontece com essa mulher, ele vai crescendo cada vez mais. E aqui ele cresceu muito. Porque além de tudo que a gente já falou até aqui, isso aqui é especial. Deus disse pelo profeta que, olha, saia do país, escolha um lugar seguro para você ficar. Para onde que ela vai? Para o lado, para a fronteira, para a terra dos filisteus. Então eu quero que você pense nisso. Claro que é muito provável que nesse tempo a Filístia não estivesse em guerra contra Israel. Ou fossem aliados, ou fossem basicamente uma nação neutra ali. Então não tinha guerra ali. Mas nada muda o fato de que os filisteus eram inimigos históricos de Israel. Mais ainda, de que eram adoradores de outros deuses. Tinham um outro sistema de crenças, enfim, tinha uma outra cultura. O ponto que eu quero que você pense essa mulher vai sair do país dela, da nação dela, do conforto dela, né? Era uma mulher abastada, cheia de empregados. Ela leva a família e os servos para um país vizinho, porém inimigo, e ela vai passar 7 anos lá, no meio dos inimigos. Muito melhor do que quem ficou em Israel. Irmãos, isso não pode ser traduzido de outra forma que não seja o cuidado de Deus. Então eu aprendo aqui, em primeiro lugar, que o cuidado de Deus sobre nós é apesar do lugar onde a gente está. E isso vai acontecer inevitavelmente com a gente, talvez já aconteceu com você. E você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Não só em lugares favoráveis, em lugares bons, em lugares que a gente gosta de estar. Às vezes, Deus nos leva para lugares que a gente nunca pensou estar. Essa mulher nunca passou pela cabeça dela que ela estaria melhor entre os filisteus do que entre o povo de Israel. Mas é isso que aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Porque ela obedeceu à vontade de Deus. O que eu quero que você entenda aqui não é, o pastor pregou que qualquer lugar que eu estiver eu vou estar sendo abençoado. Não é só isso, tá? O que eu estou pregando aqui é que se você estiver debaixo da vontade de Deus, qualquer lugar do mundo, você será abençoado. Você entendeu essa diferença? Sabe por quê? Vamos voltar para o verso 2. Talvez você leu e não prestou atenção. No verso 1, Deus prevê o que vai acontecer. Diz para ela, você concorda comigo que se ela não acata o conselho, a ordem divina, ela não teria o livramento? Ela não viveria o que ela viveu? Sim ou não? Mas o verso 2 começa dizendo, gente, a mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Aqui está o grande segredo. Deus veio até ela através do profeta, deu a palavra. Mas se ela descarta a palavra, ela não vive de forma maravilhosa e abundante como ela viveu. Então esse talvez seja o problema. Não o lugar que nós estamos inseridos, mas a disposição do nosso coração em obedecer a palavra de Deus. Bom, terceiro e último lugar, Deus cuida de você
apesar das pessoas que julgam a sua causa. O texto diz, e nem tudo são flores, essa mulher passou 7 anos vivendo sem fome nessa terra. Depois dos 7 anos ela volta. Quando ela volta, ela encontra pessoas que assumiram as suas terras, assumiram a sua casa, sua propriedade, enfim. E pelo que a gente entende, esse pessoal, depois que passa fome, começa inclusive a plantar lá, a gerar uma renda naquele lugar. E aí não tem outra saída, o que ela vai fazer? Ela vai apelar para o rei. Normal, isso era, né? Tinha a sala do trono, a sala da justiça, o povo ia fazer petições ao rei. Só que eu preciso lembrar de você, que provavelmente esse aqui é o rei Jorão, o filho de Acabe, um homem esquisito, que não fez o que era certo, correto aos olhos do Senhor. Então, o que garante para essa mulher que ela vai chegar diante de Jorão, e só para refrescar a sua memória, essa família aqui, historicamente, é a família que toma terras, não a família que entrega terras. Você lembrou? Lembrou, né? Essa família é a família que está tomando terra dos outros, e não a família que devolve terras. Então, o que garante para essa mulher? Eu vou voltar 7 anos, tem gente morando na minha terra, vou pedir para o rei, o que garante que ela vai conseguir? Ela chega diante do rei. Quando ela chega, irmãos, tem um presente de Deus aqui. Geazi está conversando com o rei. Eu não sei se você entendeu isso. O time aqui é muito perfeito. Geazi estava conversando com o rei e o rei pediu, olha, conte-me os prodígios de Eliseu. E faz um parênteses aqui. O que tem de gente que se empolga com a história dos outros, a gente não pode contar. Você já conheceu gente assim? É gente que se empolga com o testemunho dos outros. Gente que tem disposição para trazer a família dele para a igreja, mas ele não vem para a igreja. Gente que pede oração para você no teu ambiente de trabalho, mas ele mesmo não tem coragem de orar. Ele sabe que você é crente, ele sabe que você ora, você é piedoso. Aí ele chega, Miguel, ora por mim, estou passando por isso, precisando disso, precisando daquilo. Poxa, se ele sabe que a oração, né, é poderosa em Deus, por que ele não ora? Por que ele não se submete, não entrega a vida a Jesus? Porque existe um tipo de pessoas assim, que se empolgam com a história dos outros, mas que não podem viver uma história como essa. Uma mulher que não podia ter filhos, teve filho. Esse filho morreu. Deus ressuscitou esse menino dos mortos. Mais ainda, é levada para uma terra hostil e sobrevive de maneira abundante durante 7 anos. Que história plena, maravilhosa. Bom, continuando, ele está pedindo isso, ele quer ouvir histórias. E ele está ouvindo a história de quem? Dela. E qual a história? Do menino ressuscitado. Isso é extraordinário. Outra observação que eu faço aqui, bem rápido. Você reparou que eu estou chamando essa mulher de sunamita porque eu sei o nome dela. Você reparou que não tem sunamita no texto? Sim ou não? Não tem. Pode procurar. 6 versos. A gente sabe que é sunamita pela identificação, mas não tem o nome da mulher aqui. Sabe o que isso aqui ensina pra gente? Que aqueles que vivem debaixo da vontade de Deus, como essa mulher, obediente ao Senhor, e entregar a sua vida ao Senhor, essas pessoas se transformam em pessoas anônimas. No sentido de que ela não vive mais pelo nome. E ela não está preocupada com isso. Não só o rei, mas as pessoas em volta olhariam para aquela mulher. Ela perdeu o nome, não é mais sunamita. É a mulher cujo filho foi ressuscitado. Olha lá, a mulher que teve o filho ressuscitado. Você entende isso? É um milagre extraordinário, irmãos. Pelas minhas contas, só 2 pessoas foram ressuscitadas até agora na história da humanidade. E o filho dela foi ressuscitado. Bom, é isso que acontece com aqueles que estão dispostos a viver e entregar sua vida ao Senhor. A partir de agora você é chamado e conhecido como filho de Deus. Irmão da família, na família de Cristo Jesus. Bom, eu disse, ela chega no momento exato em que Geazi contava a sua história. Bom, a conclusão do texto é aquele rei que vem de uma família que toma terra, resolve devolver a terra. E não sei se você percebeu na leitura, Jorão não apenas devolve a terra, Jorão devolve a renda retroativa que essa mulher teria durante 7 anos. Você entendeu isso? Se não tivesse fome, se eles produzissem a colheita e lucrassem ou tivessem renda com isso, Jorão devolve tudo isso a ela.
Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O mérito, obviamente, não vai para Jorão. A gente não vai aplaudir Jorão aqui. Jorão, como eu disse, é um homem mau, ímpio, pecador, que andou quase em todos os caminhos do seu pai, mas pelo menos em todos os caminhos de Jeroboão. O mérito aqui vai para o Senhor, irmãos. Isso aqui é o cuidado de Deus dizendo para você que não importa quem está julgando a sua causa. Não importa qual é a autoridade que está sobre você. E quer ver um motivo de preocupação que abala a gente? Isso aqui. Às vezes a gente tem um fiscal, um supervisor, um chefe, um líder, um superior, sei lá, alguém que manda na gente. Alguém que tem, entre aspas, controle sobre a nossa vida e até a nossa paz. E às vezes a gente se desespera. Porque a gente acredita nessa palavra mentirosa. Que aquela pessoa que está sobre nós tem controle sobre a nossa vida. Ei, nem os governantes de qualquer nação têm controle sobre a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque toda a autoridade humana é subsidiada, é derivada daquele cuja autoridade não é derivada de ninguém. Você entendeu isso? Deus é soberano. Então, eu não temo o mal. Eu não temo cortes supremas. Não temo governantes bons, maus. Não, irmão. Nós tememos a Deus e honramos o Rei. Amém? Bom, é isso que essa palavra nos ensina. Eu queria refletir com você, então, duas coisinhas para a gente encerrar aqui. Muito rápidas. Se até aqui você entendeu que o cuidado de Deus para você nunca falha, então, pastor, o que acontece nos momentos de desânimo? O que acontece naqueles momentos que eu estou me queixando? Quer ver, estou brigando até com o próprio Deus. Coisa incrível isso, mas às vezes a gente faz isso. Bom, então a pergunta é, como viver sem nunca perder a consciência do cuidado de Deus? Você lembra, o nosso tema não é o cuidado de Deus, o nosso tema é a consciência do cuidado de Deus. Porque se eu não perco o cuidado de Deus, eu perco o quê? A certeza de que Ele está cuidando de mim. Isso acontece nesses momentos. Momentos de incerteza, momentos que a gente não controla o futuro, momentos que a gente não pode controlar o lugar que a gente está, momentos que a gente não controla as pessoas que estão acima de nós. Momentos parecidos com isso. Bom, 2 conselhos rápidos para você, à luz do texto que a gente acabou de expor. Primeiro, busca ao Senhor nos dias de clareza e obedeça a Ele nos dias de trevas. Vou repetir. Busca ao Senhor nos dias de clareza e obedeça nos dias de trevas. Aquela mulher talvez estava vivendo o melhor momento da sua vida. Lá, com seu filho ressuscitado, milagre extraordinário, feliz, Deus está cuidando de nós. Mas agora ela recebe uma palavra que vem recheada de incertezas. Você vai ter que sair do país. Imagina o transtorno. Outro fato importante. O marido que era citado no outro texto nunca é citado nesse texto. Isso indica, provavelmente, que essa mulher aqui é viúva. Talvez ainda tenha esse agravo. Mas o ponto é, ela vai ter que sair do país com toda a incerteza disso e ir para lá. Eu pergunto para você, ela conhece o futuro? Ela sabe o que ela vai encontrar? Como eu disse, ela não sabia nem como o rei ia tratar ela. Não sabe. Mas nos momentos, irmãos, que a gente não sabe, ou que as coisas estão meio nebulosas para a gente, é nesse momento que a gente obedece. Ela aceitou o conselho do homem de Deus. Você entende isso? Bom, o texto que eu li no Salmo 32 foi proposital. Eu disse que ia voltar nele e volto aqui para você entender uma coisa. Vou repetir o verso 8. Ele é muito importante. Diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, uma coisa, o Salmo 32:8 já afirmou para a gente, que o cuidado de Deus se dá por meio do conselho de Deus. Vou melhorar isso. Que o cuidado de Deus se dá por meio da palavra de Deus. Ele vai mandar a palavra dele para você. Se você for obediente a essa palavra, então você será bem-sucedido. Bom, mas o segredo não para por aqui. Se você voltar 2 versos do Salmo 32,
verso número 6. Ele vai dizer exatamente o que eu li nesse tópico. Busque ao Senhor nos dias de clareza e obedeça nos dias de treva. Olha o que ele vai dizer no verso 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Vou repetir isso para você. Que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Irmãos, viva sobre essa palavra. Que todos os dias da sua vida sejam dias de meditar na palavra do Senhor. O nosso problema, talvez, a nossa maior questão não é que a gente está falhando nos dias de trevas, mas que a gente está falhando nos dias de clareza. Não é que a gente está perdendo nos dias de guerra, mas que a gente está perdendo nos dias de paz. É que quando a gente está com a vida dessa mulher, né, cheia de empregados, abastada, vivendo em segurança e conforto em Israel, a gente não busca o Senhor. A gente viu que o exemplo de Sunamita é o contrário. Ela servia ao Senhor por meio do quê? Do cuidado que ela tinha com o homem de Deus. Inclusive construiu um cômodo em sua casa para receber um homem de Deus melhor. Ou seja, era uma mulher piedosa, que em tempos de fartura, ela não queria ficar só esbanjando o que ela tinha, não, ela dividia com os outros, sobretudo o homem de Deus, sobretudo a sua comunidade. Bom, a gente aprende aqui que se nos dias de paz não buscarmos o Senhor, não vai ser nos dias de trevas que a gente vai buscar. Então acolha esse conselho para a sua vida. Isso pode salvar a sua família. Segundo e último, saiba que o Senhor sempre estará favorável a você todas as vezes que você o buscar no trono da graça. Eu vou terminar com isso aqui, mas porque isso aqui é gigantesco. Eu vou repetir isso para você. Eu vou ser sincero para você. Quando eu estava preparando esse sermão e eu vi essa cena, eu chorei. Mas chorei muito. Porque isso aqui é maravilhoso, irmão. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Imagine isso. O cuidado de Deus nunca falha por você. Nunca. Entrar no trono da graça nada mais é do que se ajoelhar ou sentado, não sei, da forma como você prefere, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, como diz o texto anterior. É isso que significa entrar no trono da graça. Ponto. Agora, lembra que eu falei? Nada podia garantir para aquela mulher que ela chegaria diante do rei e o rei estaria favorável com ela. O que Deus fez na história, irmão? Deus enviou um servo improvável para falar com um rei improvável. O servo vai no tempo certo. Ele está lá contando a história daquela mulher na hora que ela chega diante do rei. O rei está empolgado com a história dela. Você entende que o mérito não é de Jorão, porque Deus estava preparando o coração de Jorão para que quando ela fizesse o pedido, ele se lembrasse, não, é essa mulher é abençoada, rapaz, eu vou abençoar ela. Você entendeu isso? Agora, imagine uma coisa. É você que está indo diante do rei. Só que você não pode chegar no trono da graça, irmão, de cabeça baixa. Ou pensando que o rei não será favorável por você. Ela não podia garantir isso. Você pode. Por uma única e simples razão. Que não é Geazi que está falando com o rei. É Jesus Cristo, irmãos. E ele não está contando a sua história do seu filho ressuscitado. Ele está contando a história dele. E dizendo, meu pai, esse que se aproxima, é um daqueles que eu derramei o meu sangue na cruz. Você entende isso? E muitas vezes, a gente se aproxima do trono da graça meio xoxo, né? Meio desconfortável, por causa de pecados, irmãos. A verdade é essa. Muitas vezes eu disse isso. Hoje eu não vou orar porque eu pequei. Não, irmãos, é quando você peca que você tem que orar. O trono da graça não é um lugar para gente que está limpo, mas para gente que quer se limpar. Você entende isso? Se você pegar esse combustível e colocar na planta do teu coração, você nunca vai chegar diante do trono de Deus de cabeça baixa. Mas você vai entrar, como diz o autor de Hebreus, confiadamente, pelo sangue, no trono da graça. Vamos encerrar então
dando um último combustível para você, baseado no que eu disse. Romanos capítulo 8, versos 31 e 34. A gente vai ler e eu vou orar no final. Diz assim, olha só, irmão. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Aí aqui vem, irmãos, o grande tesouro. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? É isso que ele está fazendo. E ele vai fazer agora, nesse exato momento, quando a gente orar. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Senhor, graças te damos pela tua palavra, porque de uma maneira simples o Senhor fala em nossos corações. Sobretudo, Senhor, para corações que estão vivendo dias de luto, dias de trevas, dias de dor, talvez dias de dúvidas, de incertezas, enfim, Senhor, dias difíceis. O Senhor fala, Senhor, com clareza nessa manhã, que o teu cuidado por nós nunca falha. Mas, infelizmente, a nossa percepção, a nossa fé nesse cuidado pode falhar. A nossa certeza, às vezes, falha. Então, é por isso que eu oro aqui. Eu oro para que o Senhor coloque essa palavra abundante em nossos corações. Porque os nossos argumentos foram destruídos aqui, Senhor. Quem pode se levantar contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu pequei. Ei, quem pode te acusar? Se é Deus quem o justifica. Senhor, nós temos um grande tesouro. E o Senhor prometeu, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E nós lembramos nessa manhã que o Senhor morreu e ressuscitou. E o Senhor está à destra do Pai, como aquele homem falho, Geazi, mas está lá para interceder por nós. Então, Senhor, que se cumpra a tua palavra. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vocês têm um advogado junto de Deus. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Se há alguém no nosso meio precisando de limpeza espiritual, precisa branquear suas vestes, purificar suas vestes no sangue do Cordeiro, que o Senhor derrame teu sangue nessa hora, Senhor. Que haja perdão dos pecados, que haja contrição pelo pecado e confissão, Pai, seguido de abandono pelo pecado. Mas se há, Senhor, dúvidas, incertezas, ansiedade, antecipação pela jornada que ainda não existiu, mas que o Senhor acalme o nosso coração, Pai. A nossa antecipação do futuro e a gente aprenda a descansar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. E isso não para. Senhor, mas se são dias escuros, dias difíceis, dias de dor, nós cremos, Pai, que nem nesses momentos o Senhor parou de olhar por nós, parou de cuidar de nós. Então lembra disso para os meus irmãos. E que continuemos a avançar, firmes e abundantes na obra do Senhor. Em nome do Teu Filho, Senhor, nós oramos e Te agradecemos por esse maravilhoso presente. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.